escola dominical e ganhei já no começo desse culto, quando nós começamos a nos confraternizar aqui no meio de nós. Eu já estou satisfeito. Estou aqui abençoado. Estou aqui confiante que Deus tem essa direção de falar do amor de Deus, de comunhão. Não é uma coisa da minha cabeça. Eu creio que precisamos falar mais. Quantos acreditam? Amém. Você acha que já esgotou a sua de comunhão, irmão? E se nós ficássemos um mês inteiro ministrando isso, você não sabe o poder que isso vai ser liberado na igreja. Há uma bênção especial quando a igreja está se amando. Quando nós conseguimos vencer todas as barreiras e demonstrarmos amor genuíno pelos nossos irmãos. Há uma bênção liberada sobre a igreja. Então vou ministrar sim sobre amor. Vou ministrar sobre comunhão. Vou ministrar sobre perdão. Nós vamos chegar lá. Quantos acreditam? Amém. Quantos acreditam que nós podemos ser melhores, irmãos? Amém. Foi tão gostoso, foi só um momento rápido aqui de confraternização. É tão poderoso. Traz tanto refrigério para a alma. Amém? Eu quero falar, irmãos, em cima desse poder extraordinário do amor de Deus no nosso coração. E não existe carta mais certeira sobre isso do que a carta de Paulo aos Coríntios. Uma igreja que estava em divisão, é onde Paulo fala bastante sobre amor e comunhão. Uma igreja que estava dividida, que tinha partidos, que era uma dificuldade para o Evangelho. Nessa igreja Paulo ensinou princípios de amor muito poderosos. Eu queria que você abrisse, por favor, 1 Coríntios 12, verso 27. Enquanto você abre no final, não sai correndo. Hoje tem cantina no final do culto, viu, irmãos? Para quem gosta, né, de comer. Tem lasanha ainda aí, irmãos. Que lasanha! Tem pudim de leite. Sobremesa. Então, ao invés de tu gastar no McDonald's, que não abençoa ninguém, só o dono do estabelecimento, abençoa aqui na casa. Finalzinho tem. Hoje tem cantina. Vamos lá, abrir lá em 1 Coríntios 12. Eu tinha falado do capítulo? Falei ou não? Eu falei só o livro. 12, 27. Falei. O tema de hoje é esse. O amor é maior do que os dons espirituais. Perceba o que o pastor vai dizer, para ninguém interpretar errado. Esse homem de Deus aqui crê nos dons espirituais, todos eles. Graças a Deus o Senhor me abençoou com alguns dons. Então eu tenho da parte de Deus alguns dons. Então a palavra não é contra os dons. A palavra é colocando aquilo que é mais forte, que é mais poderoso do que os dons. É o amor. Não é o amor no sentido romântico. É o amor de Deus. É o amor que emana de Deus, que emana do Filho. É poderosíssimo. Eu quero mostrar a vocês como Paulo tratou isso. Para uma igreja que na época era uma igreja complicada, dividida, cheia de partidos. 1 Coríntios 12, 27, para começar. Já introduzi a mensagem. A igreja dos Coríntios, da cidade de Corinto, é os Coríntios, mas a cidade é Corinto. Era uma igreja que deu muito trabalho ao apóstolo Paulo. Porque uns queriam ser do grupo que seguia Paulo, outros queriam ser do grupo que seguia Cefas, que é Pedro, outros queriam ser do grupo que seguia Apolo. Era tudo dividido. Havia pecados grosseiros nessa igreja. Quem viu hoje de manhã a aula sabe o que eu estou falando. Pecados gravíssimos nessa igreja. E era a igreja de Jesus. Uma igreja que foi ali nutrida pelo apóstolo. Paulo então vai escrever 2 cartas para a igreja de Corinto.
E Paulo vai dizer que nessa igreja havia muita manifestação de dons espirituais. É a carta que mais fala de dons, é essa aí. Da palavra de Paulo. Leia comigo rapidinho para dar contexto. Do 27 até o verso 31. Só para introduzir. Vamos lá, igreja? Ora, vós sois corpo de Cristo. Individualmente, membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja. Primeiramente, apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, operadores de milagres. Depois, dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Paulo está fazendo aí o rol dos dons. Está exemplificando os dons. Muita gente não sabe, mas existe o dom de socorro. Ninguém busca em oração ter o dom de socorro, né? O dom de socorro é fundamental, irmãos. É aquele coração apaixonado pelas almas, que verdadeiramente lava os pés dos pobres, que acolhe, que dá agasalho, que dá comida. É um dom fundamental. Ninguém busca esse dom. Mas está aí o dom de socorro, de socorrer. Tem gente que é especialista nisso. É um dom de Deus também, um dom espiritual. E aí fala de variedade de línguas, e Paulo vai seguindo. Não é? Ele falou o que é mais importante. Vai diminuindo a gradação. E aí ele diz assim, verso 29. Porventura são todos apóstolos, ou todos profetas, são todos mestres, operadores de milagres, têm todos dons de curar, falam todos em outras línguas. Quem estudou comigo nas últimas aulas, nós ministramos sobre isso. Não é todo mundo na igreja que vai falar em línguas estranhas. Paulo está dizendo, nem todos falam em línguas, como nem todos são profetas, como nem todos são apóstolos. Há uma busca incessante pelo dom de língua, como se fosse o mais importante, e é o menor dos dons. Acontece que o dom de língua aparece, né? A pessoa falando em línguas estranhas, é um alarido que aparece. E uma pessoa que tem dom de visão, por exemplo, ele vê o mundo espiritual, não aparece para ninguém. A pessoa que tem dom de visão, não falar que viu, ninguém sabe. Mas é tão dom espiritual como aquele que aparece. Como o dom de profetizar, como o dom de falar em línguas, como o dom de curar. O dom de visão é um dos dons. O dom de socorro é um dos dons. Vocês estão entendendo? Então Paulo está falando dos dons. E aí fala assim, são todos operadores de milagres, têm todos dom de curar, falam todos em outras línguas, interpretam as línguas. E no verso 31 Paulo diz, entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Até aqui todo mundo chegou? Então dons são para serem buscados, são úteis para fazer a obra, para manifestar a glória de Deus, de Cristo. Dons devem ser buscados. Se você não tem nenhum dom, pelo menos não manifestou ainda nenhum dom, deve clamar ao Senhor e dar um dom. E quando o Senhor te der um dom, você vai usar esse dom para abençoar vidas, quer dentro da igreja, quer fora. Amém, queridos? Mas aí Paulo parte desse exemplo dos vários dons e fala para a igreja de Corinto, existe algo ainda superior a tudo isso. Vou mostrar a vocês uma dimensão maior do que os dons. Olha aqui no verso 31, igreja. Leia em voz alta. Entretanto, procurai por ser melhores dons. E eu, apóstolo Paulo diz, passo a mostrar-vos ainda um caminho, que a igreja? Sobremodo excelente.
O caminho dos dons é excelente, é divino. O caminho que eu vou mostrar a vocês é superior, é sobremodo melhor. Pode entender até aqui? Paulo vai dizer, os dons são necessários, busquem. Mas existe uma dimensão superior. Existe um caminho sobremodo excelente. É excelente. Eu acho que só aqui na Bíblia, nosso português, aparece a palavra excelente. Para mostrar que é algo extraordinário. E que caminho é esse? Você entra agora em 1 Coríntios 1, 4. Perdão, você vai ver a continuidade, né? No capítulo 13. Mas eu queria que vocês abrissem antes do capítulo 13, que é a continuidade, 1 Coríntios 1, 4. Eu quero mostrar a vocês que a igreja de Corinto, apesar de ter todos os dons, Paulo chama ela de carnal. Tem gente que confunde dom com espiritualidade elevada. Tem gente que tem dom e é carnal. Uma coisa não anula a outra. O dom é buscado pela fé, Deus te dá o dom. Mas você com o dom pode ainda agir na carne. Você pode falar em línguas estranhas, é um dom que recebeu. Você pode impor as mãos e curar, você pode fazer milagre. Você pode fazer um monte de coisa pelo poder que foi te dado. E ainda assim ser carnal. 1 Coríntios 1, 4. Hoje estamos falando do texto, é bem rapidinho. Até o verso 7, vou passar bem rápido. Só para exemplificar. Paulo começou a falar com os coríntios assim: sempre dou graças ao meu Deus, a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus. Porque em tudo, lê comigo esse verso 5, vamos lá? Porque em tudo foste enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo conhecimento. Olha que Paulo está falando da igreja dos coríntios. É uma igreja que foi enriquecida com revelação da palavra, com todo conhecimento. Não é uma igreja que não tivesse conhecimento. E aí no verso 6 diz assim: assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Então essa igreja problemática ainda assim manifestava Cristo. Provavelmente pela excelência dos dons que nela se manifestavam. E aí o texto diz no verso 7: de maneira, lê por favor esse detalhe importante, vamos lá? De maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando pensa numa igreja cheia de manifestação de dons, pensa numa igreja que muita gente sabe falar em línguas estranhas, pensa numa igreja que tem gente que está impondo a mão e curando, pensa numa igreja que tem gente que é profeta de Deus e entrega recado do Senhor direto do altar, do trono. Pensa numa igreja que está fluindo nos dons. E aí Paulo diz assim: mas eu vou mostrar a vocês um caminho superior, sobremodo excelente. Os dons são absolutamente necessários, mas o caminho sobremodo excelente não tem a ver com dom, tem a ver com amor. Pastor, o que tem uma coisa a ver com ele? Foi o próprio apóstolo Paulo que saiu dos dons, alistou os dons e diz: eu tenho um caminho melhor. Vou mostrar a vocês o que é superior aos dons. Agora sim, se abre em capítulo 13, verso 1. Estava em 12. Depois de você voltar para o capítulo 1, agora volta para o capítulo 13. 1 Coríntios 13, 1. É a carta que explica o amor divino de uma maneira extraordinária. Muita gente usa esse texto, tirando do seu contexto, para fazer romance, para declarar no casamento. Mas o contexto dessa carta não tem nada a ver com romance. O contexto dessa carta é: a igreja está dividida, ela tem muitos dons, cheio de poder, mas está faltando amor. O contexto é uma contraposição entre o capítulo 12 e o capítulo 13, que é a continuação. Primeiro ele mostrou o que é dom, agora eu vou mostrar o que é melhor.
Lembrando que no original não havia capítulos, viu, irmãos? Capítulo é coisa que foi posterior. Era uma carta única. Então não tinha divisão entre o capítulo, que a gente chama de capítulo 12 e o capítulo 13. Era uma coisa que era lida de contínuo. Bom, então vamos fazer agora uma oposição entre os muitos dons e o caminho melhor. 13:1, igreja. Você conhece esse texto, ele é muito famoso. Paulo diz assim, o que ele diz aí no comecinho, irmãos? Ainda que eu fale o quê? A língua dos homens, língua comum, dialeto comum, e o que mais? E dos anjos, língua espiritual. Quem que remete isso a você? Dom de línguas. Paulo continua fazendo uma comparação entre dom e aquilo que ele acha superior. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, agora ele vai falar o que é mais importante. Se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Sabe uma lata de vazia? O Paulo está fazendo comparação. Na sua infância brincou com lata? Ou era só coisa de pobre quando era pequenininho e pobre? Você brincou com lata, irmão? Na minha infância eu brinquei com latas. Lata de 20, vazia. Tudo era brinquedo na minha infância. Pobre então, até a tampinha que estava a lata de tinta virava brinquedo. Furava ali, metia um prego, botava uma haste e virava carrinho. Paulo está falando o seguinte: se eu falar em línguas conhecidas dos homens, se eu falar em línguas sobrenaturais, mas se eu não tiver amor, é como pegar uma lata e fazer barulho. Pegar uma lata vazia e ficar batendo assim. Não serve para nada. Gostou de entender até aqui? Estão vendo o que Paulo está comparando? Dom espiritual, manifestação sobrenatural, com aquilo que é poderoso e verdadeiro, amor. Não está falando de amor romântico, não. Está falando do amor de Deus. Veja o verso 2. Continua falando de coisas que são sobrenaturais, dos dons, em comparação com o amor, que é superior. O amor é melhor do que os dons. Verso 2, igreja, o que ele diz aí? Ainda que eu tenha o dom de profetizar, seja profeta, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, que diz o texto? Nada será. Mas pastor, está fazendo milagres extraordinários, está fazendo milagre que ninguém faz, que coisa incrível, está entregando o recado de Deus direto do trono, que maravilha. Mas foi desprovido daquilo que é mais importante, não tem valor. Paulo está fazendo questão de comparar dom com amor. Pode chegar até comigo, que é bem fácil de entender, né? Se você tirar o romantismo, você entende a intenção de Paulo. Não tem valor, querido, nada serei. Verso 3, igreja. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado por martírio, eu acho que a entrega maior de todas é entregar a própria vida para o martírio. Lembrando que naquela época tinha crucificação de cristãos, tinha decapitação, tinha perseguição. Ainda que eu entregue meu próprio corpo, o que diz o texto, irmãos? Para ser queimado, se não tiver amor, nada me aproveitará. Você quer ver como é que você faz uma obra egoísta achando que é altruísta? Eu me lembrei de um evento, já falei várias vezes, você vai lembrar de novo.
Quando eu ainda era jovem e minha voz não era tão taquara rachada, eu cantava no coral, né? E era o meu sogro que era o rejeito do coral. Eu tinha cantado fininho, certinho, que era o meu sogro, Padre Denise. E aí nós tínhamos que ensaiar. Não lembro se era uma cantada que a gente ia cantar. E você era recomendado ficar bebendo água gelada, que prejudica as cordas vocais. Aí eu estava um dia andando lá em Madureira, indo em direção ao shopping Madureira. Estava com vontade de tomar sorvete, estava quente, meti um sorvetão para dentro, né, irmão? Uma casquinha para dentro. Quando eu estou no meio do sorvete, me lembrei, não podia, vai prejudicar minhas cordas vocais, vamos ensaiar agora. Aí o que passou na minha cabeça? Estou explicando o que é fazer a obra sem amor. Já que eu errei com Deus, eu vou procurar um pobre aqui, que tem muito aqui na estrada do Portela, e vou dar um dinheiro para esse pobre. Assim eu me redimo. Hã? O que você acha da ideia, irmão? Está correto isso aí, irmão? Ué, mas eu vou dar um dinheiro para um pobre. Barra ganhando com Deus. Como eu vacilei, agora eu quero limpar minha barra com Deus, eu quero fazer uma obra que eu não estou nem aí para quem é aquele pobre. Parece altruísmo, mas não é, é egoísmo. Eu estou preocupado é comigo. Tem gente que derrama dinheiro na igreja porque ele tem dinheiro. Para ele é fácil ofertar dinheiro. Mas não é fácil ofertar o próprio vida, o próprio coração. Ele é capaz de ser liberal no dinheiro. Ele é capaz de fazer obra porque está acostumado. Se for cantor, sabe cantar. Se for pregador, sabe pregar. Mas às vezes não está nem aí para quem ele está pregando. Não tem valor. Vocês estão entendendo em nome de Jesus? Temos um trabalho em Marechal Hermes há mais de 5 anos. Moradores de rua. Querido, só vá lá se você está realmente afim e preocupado com aquelas almas. Porque até você ir lá e não abençoar só porque você está curioso, é mais a sua curiosidade do que o benefício para aquelas pessoas. Sem amor, nenhuma obra tem valor. Isso não é romantismo, isso é como Deus avalia. Vocês estão entendendo? Toda obra, tudo que fazemos para o Senhor tem que ser motivado pelo poder do amor. Tudo. Eu subi aqui no púlpito para pregar a vocês, eu tenho que estar motivado pelo amor. Não pelo costume, não pela minha religiosidade. Porque eu quero abençoar a vida de vocês, eu quero que vocês vivam isso. Eu entendo a palavra, eu quero que vocês entendam também. Essa é a motivação. Amém, querido? Quando você for na reunião do seu grupo na semana, eu vou porque eu quero. Não, vá porque você ama seus irmãos. Porque na hora que você for porque você quer, vai ter hora que a sua carne vai dizer para você não ir. E aí você vai dar ouvido à sua carne. Está fazendo a sua vontade. Negar a própria vontade por amor ao próximo é isso que Deus valoriza. Vocês estão entendendo? Tem que negar a nós mesmos, porque nem adianta entregar o corpo para o sacrifício se não for por amor. A única coisa válida é o amor. Vocês estão entendendo em nome de Jesus? Não estou anulando os dons. Estou mostrando que o amor é muito mais importante, mais poderoso. Tem muito mais valor do que qualquer dom que você exerça, qualquer obra que você realize, qualquer benfeitoria que você faça em nome de Jesus. Maior é o amor. O que importa na soma de tudo é o amor. As tuas obras podem ser todas queimadas. O que tem que sobrar de tudo é o amor. Amém, povo santo? Paramos hoje no verso 4 agora. O amor é maior que o pecado. 4 diz assim: o amor é paciente. Não estamos falando do amor romantizado, mas serve de parâmetro para o nosso casamento, serve de parâmetro para o nosso relacionamento, serve. Mas Paulo está dizendo de um amor sobremodo excelente, um amor sobrenatural. Ele é paciente. O que mais? Ele é benigno, faz o bem. O amor verdadeiro tem que produzir coisa boa na vida dos outros. Não é na sua vida, nos outros. O amor não arde em ciúmes. Não se ufana.
não se ensoberbece. A palavra de Deus diz assim, verso 5, não se conduz inconvenientemente. Quem dá piti por amor, na verdade, está fazendo isso pela própria natureza, pela própria carne. Tem coisa que é obsessão, não é amor. Tem gente que se fixa em alguém, pode ser o cônjuge, o namorado, pode ser um ídolo, pode ser uma pessoa, um cantor, pode ser um artista de cinema. Ela se apaixona de uma maneira absurda. Isso não é amor, isso é egoísmo, isso é desejo de posse daquela pessoa. Não tem nada a ver com o amor de Deus. Isso é idolatria, né? E aí o texto diz assim, verso 6. Eu parei no verso 5. Não se conduz inconvenientemente. Não procura o que, irmãos? Seus interesses. Não é egoísta. O amor verdadeiro não é egoísta. Não se exaspera. Não se ressente do mal. Não tem expressão de amor na violência. Se o que você acha que é amor está ferindo, não é amor. Está sendo forçado, não é amor. Está fazendo mal ao outro, não é amor. É a sua interpretação humana do que você pensa que é amor. Eu vou chegar no contexto para você entender. Um dos filhos de Davi, que tinham várias esposas, Davi gerou vários irmãos, co-irmãos, né? Irmãos de meio-irmãos. Um dos filhos de Davi, não lembro se é Adonias, acho que é Adonias, se apaixonou por Tamar. Me corrija aí, é Adonias? Adonias. Sua meia-irmã. Ele se apaixonou perdidamente pela meia-irmã. E ele queria possuí-la de qualquer maneira. Ela tem que ser minha. Ele fez um estratagema. Fingiu que estava doente, acamado de febre. E aí, quando foram solicitar socorro para ele, falou: eu só vou receber se for da minha irmã. Essa irmã específica. Ele tinha outros irmãos e irmãs. Essa porque ele está apaixonado. Engana, e a Tamar vai lá de bom coração para servir seu meio-irmão. Ele a toma com violência e comete violência sexual com a irmã, o incesto. Depois que ele termina o ato, imediatamente ele desgosta dela. Assim que ele consumou aquilo que ele desejava, agora não presta mais. Ela tentou argumentar: você fez uma loucura, não podiam ter feito isso. Por favor, me honre. Já que você quer, então peça ao meu pai, nosso pai Davi, ele vai me dar em casamento a você. Está tudo errado, mas era uma maneira de consertar a honra. Ele não quis mais ela, repudiou ela imediatamente. Isso é amor? Não. Isso é desejo pessoal, interesse pessoal. Os psicólogos dizem que todo abusador, todo aquele que quer satisfação sexual pela força, não tem a ver com o prazer sexual, tem a ver com o domínio. É o desejo de ter, eu vou ter e ninguém vai me deter. Depois que eu tiver, eu vou descartar. Isso não é amor. O amor não pode fazer mal ao próximo. Quantos pode dizer amém? Amém? Nenhuma interpretação tua de amor, nenhuma manifestação tua de amor pode machucar, pode agredir. Às vezes, defendendo pontos de vista que nós temos, seja numa discussão com um parente, com um esposo, com esposa, a gente pensa que está certo, e a gente quer impor a nossa visão. Isso pode ferir muito, pode causar até ruptura da relação. Para pensar, se aquilo que você está querendo vencer a todo custo não é a sua própria ideia particular, isso não tem nada a ver com amor. O amor não fere. O amor de Deus não fere. Mesmo que você tenha que repreender uma pessoa para ela se consertar, mas ainda assim a motivação deve ser absolutamente que a pessoa se salve, que a pessoa se conserte, que ela fique bem e não mal. Como vocês entenderam? Amém. Nunca aceite terminar uma discussão com quem você ama e deixar ela mal. Isso
Isso não é amor. O amor não provoca isso. Não o amor divino, não o amor de Deus. Amém? Quantos entenderam? Aplicação. Verso 6. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. E aí termina o verso 7. Vamos lá, igreja. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor de Deus é cheio de longanimidade. Não rompe fácil, não descarta fácil, não lança fora fácil. Falei hoje de manhã sobre a questão da exclusão de um membro do corpo de Cristo. Quando a pessoa não se converte do seu pecado, ela tem que sair do corpo, para que o pecado dela não contamine toda a igreja. Parece cruel, mas não é. Uma atitude de preservar o resto. Deixar a maçã no cesto. Sabe quando a maçã dá aquele bichinho? Estraga. Se deixar ela colada com a outra maçã, vai acontecer o quê? Todas as maçãs vão ser contaminadas por aquele fungo. Comparação é essa. Então, se alguém deliberadamente abraça o pecado e não quer largar, ela tem que ser tirada do corpo. Isso não é falta de amor, isso é necessário. Falei hoje pela manhã sobre isso. Amém? Mas isso é amor, porque até quando se afasta alguém assim, tu tem que continuar amando esse irmão, tem que continuar orando por ele, intercedendo por ele, pedindo a Deus que lhe dê graça para que ele se arrependa e volte. Dos irmãos que já saíram da igreja, quantos você lembra em oração? Você se lembra dos irmãos que estavam do seu lado e hoje já não estão mais? Você os coloca em oração diante do Pai. Pede ao Senhor que toque naqueles corações duros, para que retornem para o aprisco, para a comunhão dos santos. O amor não busca o próprio interesse, mas busca o interesse do outro. Eu quero que meu irmão se salve. Eu quero que a minha irmã se salve. Eu amo meus irmãos. Tudo isso tem o contexto da igreja, irmãos. Isso não é, volto a dizer, palavra que Paulo romantizou, não. Ele está falando da igreja, do corpo de Cristo. Amém, amados? Continue investindo nos seus irmãos, nos afastados. Se possível, vai até ele, liga para ele, manda um zap, chama ele. Diz assim: lá na igreja estão falando de amor, vem ouvir a palavra. Precisamos ter essa perspectiva. O amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Esperar com paciência que alguém seja restaurado. Amém, povo santo? Esse poder do amor é um poder eterno. Sempre prevalecerá o amor. Os dons vão acabar, pelo menos como nós vemos hoje. O apóstolo Paulo diz o seguinte: nós que temos as primícias do Espírito. A primeira parte que foi derramada sobre a igreja é primícia. Primícia é a primeira parte. Então, com as primícias do Espírito, a igreja foi inaugurada na terra e manifestou amor. Todos amavam, comiam juntos, tinham tudo em comum, vendiam as propriedades, dividiam. O poder desse amor fez isso. E os poderes foram revelados, os dons, os talentos. A igreja nasceu dessa maneira, poderosa. Amém, povo santo? Ela vai perdendo isso ao longo dos séculos, mas ela nasceu de uma maneira linda. Eu não tenho como não invejar a igreja de Atos dos Apóstolos. Eu leio e desejo. Meu Deus, eu quero ser assim. Eu queria que a igreja Filho do Reino fosse assim. Vou fazer de tudo para que nós vivamos pelo menos uma parte dessa dimensão. Porque eu creio que é possível. Quantos creem? A gente amar de verdade, não ter barreira no coração. Eu creio. Deus então, através de Paulo diz, a igreja tem as primícias do Espírito, primeira parte, não a plenitude. A palavra fala sobre essa plenitude para a igreja. Quando nós tivermos conhecimento da altura, largura, profundidade, comprimento, e conhecermos o amor de Cristo.
Conhecer tudo de Deus não é suficiente. Temos que ser tomados de que poder, irmão? Qual é o poder que vai nos planificar? O amor de Cristo. Diga assim: eu ando na terra, ungido por Deus, com as primícias. Amém? E nas primícias nós conseguimos um dom. Um tem um dom disso, um tem um dom daquilo. É só primícias. Nós andaremos na terra quando formos glorificados em total plenitude do Espírito. A maior dimensão que está na Bíblia para nós, para a igreja. Até que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Diga assim: eu serei tomado de toda. 100%. Toda não é 100%? Plenitude. 100%. E Deus em si mesmo é 100%. A dimensão que está prevista para a igreja ser tomada 100%. De toda 100%. A plenitude 100% de Deus. Não mais esse pouquinho que nós experimentamos, mas a totalidade. Quantos creem que ainda chegaremos nessa dimensão? Amém. Nós vamos chegar, que está prometido. E aí, quando formos tomar da plenitude, o que é em parte será extinto, aniquilado. Está na sua Bíblia. Hoje andamos em parte, tudo é parcial, tudo é pouco. Mas vai chegar o tempo que andaremos na plenitude. Eu creio nisso com todas as fibras do meu ser. Sabe o que me mantém firme na fé? O desejo de ser tomado da glória de Deus. Amém. Eu viverei a dimensão, e você viverá, se perseverar, a dimensão de ser tomado de toda a plenitude. Seremos semelhantes a Jesus. Tomado de toda a plenitude dos 7 Espíritos. Mas Paulo sabe que a igreja ainda está andando na dimensão das primícias. Por isso, no verso 8, ele faz a contraposição novamente entre aquilo que vivemos de sobrenatural hoje com aquilo que será eterno. Sempre será eterno. Verso 8, igreja, vamos finalizar, vamos lá? O amor jamais acaba. O que é eterno? O amor. O que é eterno é o amor. Não é os dons. O amor jamais acaba. Leia o restante agora. Mas havendo profecia pelos dons, desaparecerão. Não haverá mais necessidade de profetizar. Que nós, diz o texto? Havendo línguas, acabarão. Por que vai acabar a língua? Língua é hoje um artifício que fala em línguas estranhas para se encher de Deus. Quando estiver cheio, para que falar em línguas? Línguas é um meio, não é um fim em si mesmo. Quando estou entendendo, diga amém. Quando a gente experimenta, eu costumo dizer que os dons espirituais é o playground dos cristãos. É quando eles estão brincando ainda de divindade. Então quem recebe um dom começa a falar em línguas estranhas, acha maravilhoso. Mas se ele falar e interpretar, ninguém entende nada, não serve para nada, aquele dom. Só serve para ele, para edificar a fé dele. Ainda não é pleno. Falar em línguas estranhas não tem valor quando seremos tomados de toda a plenitude de Deus. E aí entenderemos todas as línguas. Não andaremos mais na limitação de agora, estaremos com a mente tomada do Espírito Santo de Deus. Não tem língua que nós não vamos entender. Não precisa mais falar em línguas estranhas. Eu sempre faço essa pergunta para vocês, vou fazer de novo hoje para ficar registrado. Jesus falava em línguas estranhas? Não. Por que Jesus não falava em línguas estranhas? Não tinha esse dom? Jesus estava fraquinho, não tinha um dom do Espírito? Não, porque não precisava. Ele falava direto com o Pai. A conversa de Jesus não precisava de artifício, era direto com o trono com ele. Era outro nível, outra dimensão. Haverá um tempo que não precisamos mais nos esforçar tanto para orar. Nós falaremos direto. O Pai nos ouvirá. Ele responderá imediatamente. Estou falando de coisa
a dimensão máxima que a igreja vai chegar. Amém? Então os dons vão cessar. Havendo língua cessarão, havendo ciência, conhecimento passará, porque todos conheceremos. Verso 9, igreja. Porque em parte, qual é a nossa realidade hoje? Em parte, diga assim, eu tenho em parte. Não tenho plenitude. Em parte, que é na limitação que nós estamos hoje. Em parte o que? Conhecemos. E aí o texto segue dizendo, e em parte, até profetizar em parte. Até os dons que manifestamos em parte, tudo em parte. Não é a plenitude de Deus ainda. E aí Paulo vai falar assim no verso 9, perdão, verso 10. Quando porém vier o que é perfeito, diga assim, plenitude. Quando vier a plenitude, então o que é em parte será aniquilado. Em parte é para agora, que nós estamos aprendendo a lidar com as coisas sobrenaturais. Quando vier a plenitude, a perfeição, nós saberemos ser divinos, iguais a Jesus e o Pai. É grande demais você dar glória a Deus? Vou repetir. Agora, e Paulo vai usar a figura ali. Eu vou ler a figura para você entender. Mas vocês não entenderam o que eu falei, não. Entenderam, não. Estão pensando na minha frase. Paulo vai usar um comparativo para vocês entenderem. Hoje, não importa o dom que você manifeste, é coisa de criança. O que Deus tem preparado para nós é coisa de pleno, de maduro. Até que todos cheguemos à estatura de varão perfeito, pleno, maduro. Nós ainda andamos na dimensão de criança. Aí Paulo vai usar essa figura aí, ó. Verso 11. Quando eu era criança, menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem pleno, desisti das coisas próprias de menino. Você já entendeu o que Paulo fala isso nesse contexto? Nós estamos andando em parte, estamos aprendendo a ser divinos, a ter experiências sobrenaturais. Ainda é coisa de menino. Por isso muitos cristãos não se controlam. A gente chama, quando o cristão está descontrolado, de menino, meninice. Ele recebe um dom e quer extrapolar naquele dom, né? Ele fica a vida toda. Meu Deus, ele acha que aquilo ali é o máximo, quando na verdade é coisa de menino, que está aprendendo a ser divino. Nós estamos entendendo? Entenderam agora? Por enquanto andamos nessa meninice, as primícias, do que é em parte, do que ainda não é pleno. É necessário. Os dons são necessários, volto a afirmar. Porém, o que o Senhor tem preparado para nós é maturidade, é plenitude, é ser cheio de Deus na maior dimensão possível. Isso não é para pastor, para líder, para profeta. Isso é para todo membro do corpo de Cristo. Nós chegaremos à plenitude. Quando chegar à plenitude, seremos semelhantes a Jesus. Não seremos mais como hoje. Nós queremos ser semelhantes a Jesus, mas ainda somos muito carnais e aí acabamos queimando o nosso filme. Uma hora ou outra erramos, pecamos, gritamos, esperneamos, fazemos malcriação. Criança. Quantos verdadeiramente acreditam que nós vamos crescer? Amém. Quantos acreditam que nós vamos alcançar a dimensão plena? Amém. Quantos acreditam que nós podemos desenvolver até chegar no máximo? Amém. Queridos, a palavra promete que a igreja vai ser gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem contaminação. Eu prego, ensino e falo sobre isso há muitos anos. Eu creio, eu nunca vou desistir da igreja corpo de Cristo, porque nós temos que alcançar essa dimensão. Eu tenho, você tem. Pastor, mas está tão complicado, a igreja tão carnal.
é toda hora um escândalo no meio da igreja, todo mundo caindo. Nós continuamos com os olhos no alvo. Nós podemos e devemos alcançar a plenitude de Cristo. E aí o que é em parte vai deixar de ser parte, vai ser pleno. Vamos finalizar então, queridos, para você entender. Eu falei, antes de entrar no 12, só ouve, tá? Só ouve. Eu vou terminar a mensagem. Eu falei que o amor é maior que os dons. E que tem gente que manifesta dom, mas não tem amor. Por isso tantos escândalos. Pessoas que têm dons estão caindo. Em Mateus 7,21, não precisa abrir, até o verso 23 diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Quem é que entra no reino? Quem faz a vontade. Não é aquele que proclama, eu sou de Jesus, Jesus é o meu Senhor. Só isso não é suficiente. Tem que andar no centro da vontade de Jesus, da vontade de Deus. Muitos naquele dia hão de dizer-lhe, Senhor, Senhor, está acostumado a chamar Jesus de Senhor. Porventura, não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Bota milagre nisso. Então, o próprio Senhor Jesus lhes dirá explicitamente: nunca vos conheci. Por que Jesus está negando a esse servo dele que está chamando o Senhor, Senhor? E Jesus vai dizer que não conhece, está renegando esse servo. Jesus vai explicar: apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Tem dom, fala em línguas estranhas, profetiza, faz muitos milagres, mas não limpou as vestes da iniquidade do pecado. É possível fazer milagres, andar nos dons e continuar errando, não é? Cometendo iniquidade. A pessoa pensa que está de boa com Jesus, porque está fazendo milagre, mas você vai renegar diante do Pai e dos anjos. Você não limpou suas vestes. O que é melhor, irmãos? Você fazer um monte de sinais, fazer um monte de obra, ou você se limpar e ser santo? O que te salva de fato? Fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai que nós fluamos amor. O amor é o caminho sobremodo excelente. É a dimensão mais elevada. É o dom mais eterno que nós temos. E não temos de nós mesmos, não tem isso. Paulo revela que o amor que está em nós é derramado. Se é derramado, vem do alto. É derramado em nós pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Ou seja, até fluir esse amor não é tua propriedade, não é porque você é bom. Você flui esse amor porque você é canal. Se você deixar vazão, vai fluir o amor de Deus para todos os lados. Vai abençoar um monte de gente. Amém? Esse é o dom sobremodo excelente. Mais do que profetizar, mais do que falar em línguas, mais do que curar enfermos. O que é o mais importante de tudo, a suma desses 2 capítulos. O amor de Deus flui na sua vida, é a coisa mais importante. Se você fizer isso, o resto é acessório. O talento que Deus te deu é acessório. As ministrações e manifestações de Deus é acessório. Porque nem se você entregar a sua vida para morrer pelos outros, se não tiver amor, não tem valor. Quantos entenderam? Digo amém? Amém. Para finalizar, mesmo tempo, 1 Coríntios 13, 12. E o verso 13. Talvez você nunca tenha ouvido uma mensagem dessa maneira nesse texto. Talvez tenha ouvido palavras mais romantizadas. Mas o contexto é esse. A oposição entre os dons e o dom mais excelente que é o amor. 1 Coríntios 13, 12 e 13, para te finalizar.
Vou pedir a você, a gente ler esse texto em pé. Vamos colocar de pé. Terminando ele, nós vamos orar ao Senhor. Eu peço ao Senhor muito, muito, irmãos. Peço muita graça ao Senhor, para que não seja só mais uma pregação. Queria muito, 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 no meu desejo do coração, que você entendesse o que é mais importante de tudo. Avalie na sua vida o seu relacionamento conjugal. Avalia a sua obra que você realiza aqui na casa do Senhor. Se você está fazendo, é movido por qual interesse? E pelo interesse de Deus ou o seu próprio interesse? Está fazendo tudo isso por quem? Por amor de quem? Se você chegar à conclusão de que você está fazendo, mas não está nem aí para as pessoas que estão sendo beneficiadas, busque em Deus mais amor. Se você está acostumado com seus irmãos, se você acostumou com eles, ainda não teve o amor que tudo sofre ao lado deles. Eu quero chegar na dimensão aqui com essa igreja em que nenhum irmão olhe para o outro como estranho. E a igreja é pequena, hein? Era pequena, está todo mundo se olhando aqui. Mas tem certeza que tem irmão que não faz a menor ideia de quem seja outro irmão aqui ainda. Não sabe nem o nome, não sabe onde mora, não sabe o preço que paga, sabe nada. Sabe nada. Como é que a gente vai tirar essa dificuldade do meio de nós? Quando é que você vai saber quem é Josiel e Milena? Quando é que você vai saber quem é Ivan? Quando é que você vai saber quem é André Barbosa? Quem é a Bruna? Quando é que você vai saber quem é o jovem Daniel? Estão entendendo o que eu estou falando, queridos? Ainda não nos conhecemos o suficiente. Quando é que você vai se preocupar em orar pelos seus irmãos? O amor é uma coisa, o amor é a única palavra que expressa um verbo de ação. Amar não é subjetivo, não é na sua mente. Amar tem que ser manifesto. Você pode na sua mente ficar a vida toda dizendo: eu amo a minha esposa, eu amo meu marido. Mas se os seus gestos não exemplificam nada, o cônjuge nunca vai saber o quanto você o ama. É no exemplo, é na ação. Amar é ação. É no dar, é no doar, é no fazer um carinho, no afeto. Ali, mesmo que você não diga eu te amo, a manifestação se mostra. Vocês estão entendendo? Amar é manifestar. Não fica na sua mente se enganando que você ama todo mundo que ainda não ama. Manifesta. Peça a Deus, Senhor, me usa com esse amor poderoso. Eu quero realmente alcançar vidas, eu quero alcançar o morador de rua, eu quero alcançar o viciado, eu quero alcançar alguém. Eu não aceito não alcançar ninguém. Eu quero mostrar quem tu és a alguém, meu Deus. Eu quero mostrar o teu plano perfeito de Cristo, morrer na cruz pelos pecados dos homens. Eu quero falar isso para alguém. Enquanto não fizermos isso, nós não amamos, irmãos, como Deus quer. Espero em Deus que você entenda. E eu vou bater na tecla, Deus vai me dar graça. As mensagens não vão ser repetitivas, tem vários ângulos. Mas a igreja precisa viver isso em nome de Jesus. Eu desejo isso de todo o coração. Que a igreja viva o amor de Deus, o amor de Deus. Aquele que não se ufana, não se envergonha. Você não precisa me dizer, pastor, não foi porque o senhor falou, mandou, não. Eu senti no meu coração de ir na casa de fulano e abençoar a vida dele. Eu desejei no meu coração estar reunido com o cicrano, com o irmão tal. Nós fizemos uma jantinha, um almoço. Esse é o meu sonho de consumo como líder, como pastor. O dia que vocês estiverem se amando tão espontaneamente que não precisa mais de força de pregação para isso acontecer. Pode se entender? Esse é o meu desejo, né? 1 Coríntios 13, verso 12. Porque agora vemos em espelho,
Tudo é parcial agora. Tudo é em parte. Obscuramente. Mas vai chegar a dimensão, está escrito: então veremos face a face. Você não entendeu? Você contempla Jesus pela fé, mas é tudo meio assim. Difícil ouvir a voz do Senhor, difícil ver a face do Senhor. Tudo é difícil. Mas vai chegar o tempo que você vai ver Jesus plenamente. Você vai conhecê-lo plenamente. E antes de conhecê-lo plenamente, vai ser uma mútua relação de plenitude. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Tudo que nós temos é em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. O Senhor me conhece por inteiro. Eu conhecerei o Senhor por inteiro. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três: fé, esperança, amor. Esses três são os mais importantes. Mas entre os três tem o mais importante de todos. Porém, o maior destes é o amor. A fé é fundamental. A esperança na vida do rei é fundamental. Mas o amor é maior do que tudo. É maior do que a fé, é maior do que a esperança. Qual é o poder mais central que Paulo destaca? O amor. Se fluirmos isso, estamos muito bem com Deus. Amém, queridos? Vamos orar ao Senhor antes de cantar o louvor. Prepara o teu coração aí para Deus continuar ministrando a você através da adoração. Santo Deus, bendito é o teu nome nessa noite. Eu te louvo, Senhor, que tu tens insistido conosco, tem falado no nosso coração nessa casa, para que possamos aprender da tua palavra aquilo que é mais importante de tudo. Senhor, intelectualmente nós já conhecemos a letra. Na nossa mente sabemos que temos que amar uns aos outros. Mas como vai ser difícil na prática, meu Deus. Como não conseguimos transpor nossas limitações, dificuldades, traumas, decepções, para vivenciar esse amor tão puro, tão verdadeiro. Parece que nem existe isso, parece uma utopia, em que os homens e mulheres dessa casa possam viver sem barreiras, sem reservas, sem se esconder atrás de proteção nenhuma, com o coração aberto, poder falar com o irmão, com a irmã, sem medo de ser julgado, sem medo de ser condenado, rejeitado, repelido. Deus, nós clamamos. Eu creio porque a tua palavra me diz que é possível andarmos na dimensão do amor, vivemos a dimensão do amor, movidos pelo poder do amor, fazemos obras maiores, mais excelentes do que fizemos até o dia de hoje. Interagimos de tal maneira, Senhor, e o derrames mais graça sobre nós, sobre a igreja, essa pequena comunidade que aqui se reúne. Nós podemos andar de maneira mais excelente, mais grandiosa. Amadurece-nos, Senhor. Amadurece-nos, para que deixemos de ser meninos e passemos a ser maduros, cristãos plenos, que não têm vergonha de olhar nos olhos uns dos outros, transparentes, corações puros, purificados. Promove isso no meio de nós, Senhor, eu te peço. Eu te agradeço pelo que já alcançamos. Já há amor sendo manifesto em nosso meio. Já há um princípio de amor. Mas eu te peço nessa noite, meu Senhor, mais do teu amor sobrenatural. Peça ao Senhor na sua vida, irmão, peça mais.
Senhor, me dá mais do seu amor. Derrama mais do seu amor. Enche-me do teu amor. Faz transbordar o meu vaso de amor. Eu quero fluir esse amor para a direita, para a esquerda, para o lado. Senhor, o teu servo entregou a tua palavra, mas a eficácia dela depende do teu agir, do teu espírito, em cada coração. Ninguém seja indiferente a essa palavra, porque a tua palavra não volta vazia, sem antes cumprir aquilo para o qual foi designado. Então cumpra na nossa vida mais amor, Senhor, mais amor, mais amor, mais amor, mais unção, mais poder, mais manifestação. Amém, em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor? Glória a Deus.